Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um seminário de pesquisa individual do PET Pedagogia. E agora eu vou falar alguns informes. O evento conta com 2 horas de certificação, será online e totalmente gratuito. Peço que mantenham os microfones e as câmeras desligados. E ao final das apresentações, vamos estar enviando o formulário de avaliação e presença, para que vocês possam receber os certificados após o evento. E agora é com muito prazer que vamos dar início às apresentações. Comece então chamando a petiana Ana Carolina Benevides para a nossa primeira apresentação dos seminários de pesquisa individual. Oi, gente, tudo bem? Vou compartilhar a tela aqui. Peraí. Acho que é aqui no Meet, né, que se compartilha. Isso, amiga. Tá aparecendo? Ou Sim. não? Tá, beleza. Aparecendo. Então, bom dia, pessoal. Meu nome é Ana Carolina e eu sou petiana ingressante, né, de 2022. A minha pesquisa é Bourdieu e a dominação masculina e eu tenho como orientadora a professora Lucy Musetti. O tema da minha pesquisa, ele surgiu de um seminário sobre as relações de gênero dentro das brincadeiras infantis, onde, através desse seminário, né, a gente acabou vendo muitas questões sobre o sexismo que existe dentro da infância ainda, né, presente dentro das brincadeiras, dentro da escola, e isso fez com que eu questionasse bastante, né, porque a gente vê nós vemos um controle, né, dos comportamentos, principalmente femininos. Então, aliado, né, às aulas de Bourdieu e as pesquisas que eu tenho feito sobre o autor Bourdieu, né, Pierre Bourdieu, eu vim com esse tema de pesquisa. E o objetivo da minha pesquisa, então, é entender, por meio dos conceitos de Bourdieu, como ocorre a perpetuação do que ele chama de dominação masculina. Porque quando eu fiz esse seminário, eu comecei a estudar o autor, eu fui vendo em várias histórias, né, de várias mulheres que eu conheço, mulheres mais velhas, mulheres mais jovens, da minha idade, né, de como essa dominação masculina, ela afetava a vida dessas mulheres, e aí eu fiquei com muita vontade de pesquisar sobre isso. Então, né, um dos objetivos também da pesquisa, né, é desvendar como essa dominação masculina, ela está sempre presente dentro da família, da escola e da sociedade, explicitar quais são as ferramentas usadas para essa reprodução, né? Porque quando a gente observa que não é uma questão de uma faixa etária, ela abrange várias faixas etárias, são mulheres mais velhas, né? Se a gente perguntar talvez para as nossas avós, elas vão falar sobre uma vivência que reflete uma dominação masculina. A gente vai ver dentro da nossa história a dominação masculina. Então, é entender como esse conceito, né, de Bourdieu, como essa hierarquia, né, masculina, ela vai se moldando com as épocas, como, por exemplo, isso acontecia, sei lá, em 1950 e acontece ainda hoje, em 2022, porque ela é muito adaptável, né? Então, um dos objetivos da minha pesquisa é conseguir explicitar como ocorre essa reprodução e uma forma de combatê-la, né? Talvez ao explicitar essas formas de reprodução, a gente consiga ver as formas de conseguir estagnar essa reprodução, né? E, para concluir, né, um dos objetivos, né, da pesquisa de Bourdieu e a dominação masculina é porque é necessário compreender como combater a dominação masculina para que as mulheres possam, enfim, ter a liberdade
de tomar suas próprias decisões sem mais repressão e medo. Então, a gente vê muito isso, né? A gente, quando entra no ambiente universitário, que a gente vai tendo contato com várias histórias de várias pessoas diferentes, de lugares diferentes, a gente vê que ainda hoje existe, sim, uma... Como que eu posso falar? Existe às vezes, uma não ação por causa de uma figura masculina, sabe? Então, às vezes, dentro do seu ambiente de trabalho, às vezes, dentro do ambiente universitário, dentro da sua família, sabe? Por exemplo, jovens que não são incentivadas ou têm a sua ligação à universidade mais barrada do que se fosse um menino, porque ela é uma menina. Então, a minha pesquisa tem a finalidade de realmente explicitar tudo isso e trazer uma liberdade realmente, né, de uma liberdade para que as mulheres possam ocupar esse espaço, que possam estar dentro das universidades, dentro do seu lugar de trabalho, sem mais essa repressão, né, sem mais esse medo, que elas possam, sinceramente, ser livres. Então, e é isso. Muito obrigada. Agradeço a atenção de todos. Parabéns, Ana. Muito interessante sua pesquisa. Quero também falar para vocês que vocês podem estar fazendo as perguntas no chat, que ao final das apresentações vamos estar respondendo. A gente não promete conseguir responder todas as perguntas, mas estamos aqui para aprender. Nós que estamos aqui apresentando também estamos aqui para aprender. Bom, agora eu quero chamar a petiana Bruna Siqueira Moraes dos Santos para estar fazendo sua apresentação. Oi, gente, vou apresentar aqui minha tela. Bom, gente, o título da minha pesquisa são as mudanças nas escolas com a implementação do ensino remoto. A minha orientadora é Lucy e a minha co-orientadora é a Andresa. Bom, na introdução, eu busquei falar sobre a reflexão acerca da educação no momento da pandemia, que é de urgência e extrema importância, porque futuramente a gente não sabe os danos na educação, vai ser incalculável. Então, o trabalho ele vai buscar identificar as mudanças nas escolas com a implementação do ensino remoto emergencial. Eu procurei dar foco no déficit na educação brasileira, as falhas do sistema educacional brasileiro e a falta do planejamento escolar do governo. Bom, o meu trabalho tem como objetivo analisar as mudanças implementadas de maneira emergencial e como ocorreram essas adaptações nas escolas dentro do estado de São Paulo durante a pandemia. O primeiro objetivo específico foi realizar a revisão bibliográfica sobre o tema do ensino remoto emergencial. O segundo objetivo específico foi analisar os dados coletados com o objetivo de apontar um problema social atual. E o terceiro objetivo específico foi refletir sobre o sistema atual educacional no Brasil. A minha fundamentação teórica começou com o pensamento de que quando eu comecei minha pesquisa, o mundo estava em uma pandemia, porque isso gerou mudanças em todas as atividades e relações sociais das pessoas. Consequentemente, os cidadãos precisaram se adaptar ao novo estilo de vida para impedir essa proliferação do vírus. Então, uma área que se tornou foco de problemas e preocupações foi a educação. Os meus principais autores são os órgãos Unicef, Sempec, Saresp e a Fundação Carlos Chagas, que eles trazem muitos dados sobre a pandemia e a educação.
Os meus autores, eles buscam problematizar a educação remota, mostrando o trabalho remoto e a saúde docente no cenário da pandemia, demonstrando o impacto da pandemia do Covid-19 na educação e os reflexos na vida das famílias, ressaltando assim as políticas públicas de educação infantil em contexto de pandemia. O meu desenvolvimento metodológico vem da metodologia para pesquisa que segue a configuração de pesquisa bibliográfica qualitativa, tendo como base os dados da Unicef, com a finalidade de apontar os problemas que estão acontecendo atualmente na educação brasileira. Eu também realizei uma pesquisa teórica que irá apontar opiniões de professores no campo e juntamente com os dados do SARESP do ano passado. Então, eu tive foco nas escolas no mundo todo que tiveram suas atividades presenciais suspensas e também os dados mostram que antes da pandemia já existia um alto índice de exclusão escolar e como a pandemia apenas agravou esses índices. Também tive foco na saúde pública e a economia do país para mostrar como está indiretamente relacionada ao processo de escolarização do aluno. Bom, os meus resultados, posso dizer que com o vírus da Covid-19 circulando, as escolas sofreram mudanças para se adaptarem a esse novo momento. E assim começaram a ser evidenciados os problemas da educação, como educação e tecnologia para a população de baixa renda, além da falta do planejamento escolar do governo. E os dados que eu apresentei juntamente com os relatos das professoras mostraram os impactos causados na educação durante a pandemia. As minhas considerações finais são que os principais problemas que apareceram com essas adaptações foram falta de acesso à internet, falta de incentivo familiar, falta de auxílio e intervenção dos professores para a realização das atividades escolares. Isso mostra a importância da profissão na educação. E a mudança do cenário mundial foi o resultado do distanciamento social. Bom, aqui, quem tiver mais interesse, a minha pesquisa foi publicada nos anais do Congresso Nacional de Formação de Professores, que acontece todo ano. É um evento da Unesp. E está aqui a minha pesquisa como orientadora, minha co-orientadora e o meu título. E essas são minhas referências. Parabéns, Bruna. Um tema muito atual e importante. Agora eu chamo o petiano Gabriel dos Santos de Almeida Campos. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim. Maravilha. Eu vou fazer a apresentação aqui, só um minuto. Bom, a minha pesquisa chama Entre Violências, Impasses e Possibilidades, o ensino étnico-racial através das leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008. A minha orientadora é a professora doutora Marilda da Silva. Bom, um breve resumo da minha pesquisa. É importante destacar que ela já está concluída. Então, foi feita uma análise de 25 artigos científicos publicados na CAPES e na Cielo sobre essas duas leis. Então, eu busquei semelhanças, avanços na implementação das leis, as problemáticas e o funcionamento do aparelho estatal burocrático, das quais desses 25 artigos científicos trouxeram. O principal objetivo foi realizar uma análise do papel dos educadores nesse contexto, na aplicação dessas leis, e compreender de que maneira a violência simbólica se manifesta no espaço escolar.
é importante destacar que essas duas leis, elas trabalham sobre a obrigatoriedade do ensino étnico-racial dentro das escolas, e quando essa lei ela não é aplicada, né, eu e junto com esses 25 artigos, nós concluímos que isso é uma violência simbólica que acaba sendo naturalizada, produzida e reproduzida nas escolas, nas universidades, por diversos agentes sociais em todo o território brasileiro. Então, a falta de ferramentas didáticas e a própria falta de comprometimento e empatia com o povo negro e indígena. Então, aqui uma pequena referência que eu trouxe do artigo, que da mesma forma, atentemos para que o ensino e aprendizagem da história e cultura afro-brasileira não se torne refém de uma folclorização despolitizada, para que no estudo das culturas brasileiras possam comparecer de forma positivada as culturas afro-brasileiras no plural. Então, que o professor ele não trate essas questões étnico-raciais como um folclore. Então, nesses 25 artigos que eu estudei, muitas vezes o professor ele não tinha todo o aporte técnico para trabalhar com questões relacionadas com cultura afro-indígena. Então, acabava, de alguma forma, folclorizando essas temáticas. Então, alguns números que o meu artigo trouxe. Então, foram analisados artigos de 2003 até 2021, e grande parte dos artigos trabalhou com questões raciais. Então, eu trago isso pela própria representatividade indígena que acabou faltando, né? Então, professores indígenas que acabaram trabalhando esse tema, até pela presença desse corpo nas universidades públicas. Algumas conclusões que eu cheguei foi que compreende-se aqui que as dificuldades na aplicação dessas leis expõem uma apatia social e cultural em relação à compreensão das questões étnico-raciais no âmbito das instituições escolares de todo o nosso país, e essa realidade afeta diretamente os indivíduos negros, indígenas, cria estereótipos e reforça no imaginário popular uma gama de preconceitos aos quais está submetida grande parte da população, que é potencializada pela pobreza desse grupo. Também a gente passa por uma cultura que é corrompida com valores eurocêntricos e etnocêntricos. Então, muitas vezes as universidades não têm uma vontade de trabalhar esse tema, porque nós trabalhamos com autores, muitas vezes, que são europeus. Então, os autores indígenas e afrodescendentes acabam ficando fora dessa gama de pesquisas. Também um não reconhecimento da existência do racismo e a dificuldade da sua identificação, tratado como um fenômeno isolado. Isso vem no sentido que muitos professores não conseguem compreender o que é o racismo, um racismo estrutural, e trata muitos fenômenos dentro da sala de aula como algo isolado, e não ligado com esse todo, com essa estrutura que nós estamos. Também escassez de representatividade de negros e indígenas, e aí entra a importância de ações afirmativas dentro das universidades. Então, a gente ter autores negros, professores negros, indígenas, que possam estar, de fato, trabalhando com esses temas na própria grade curricular da universidade. Que a gente possa estudar, né, questões étnico-raciais dentro dos nossos cursos de formação. Também compreendi o silêncio como uma violência simbólica. Então, o professor ele não trabalhar esse tema é um caso de violência, não é uma violência física, né, mas é uma violência simbólica, porque o professor ele escolhe não falar sobre isso, e quando não se fala sobre isso, acaba mascarando todo o racismo que existe dentro da nossa sociedade. Então, ao contrário dessas violências físicas, as violências de natureza simbólica, elas ocorrem de uma maneira mais sutil, camufladas nas instituições, no cotidiano de todos os indivíduos. E por se efetivar de maneira ideológica, na estética, na linguagem, na história, contada no espaço do não dito,
a sua presença não gera senso de urgência. Porque diferente de uma violência que ela é física, que ela é mais pontual, a violência simbólica ela ocorre a todo momento. E nesse espaço do não dito. Então, não dizer sobre isso, não conversar sobre isso, é uma violência, mas ela não transmite uma urgência como uma violência que é mais direta. Então, diante dessa realidade, a gente percebe a importância das leis, que é um passo para uma reparação histórica. É claro que não termina por aí, mas é um pequeno passo para a gente tentar criar uma sociedade mais justa. Então, algumas referências que foram utilizadas no trabalho. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Parabéns, Gabriel. Bela apresentação. Agora eu chamo a Petiana Heloísa de Souza Tripe. Bom dia, gente. Vou apresentar. Bom, a minha pesquisa é sobre as implicações do ensino alternativo nos anos iniciais do ensino fundamental 1, que é um estudo de caso da EMEB Joaquim Candelário de Freitas, que fica em Jundiaí. A minha orientadora é a Tatiana Noronha e a tutora é a Lucy. Bom, aqui eu trouxe um sumário, né, da apresentação. Então, a gente tem a introdução, objetivo, metodologia. Eu vou apresentar para vocês a EMEB, o programa Escola Inovadora e vou falar como está o projeto no momento. Então, para começar, aí eu parti de uma pergunta, né? Quais as implicações do ensino alternativo nos anos iniciais do ensino fundamental? E daí o trabalho educacional, como todo mundo sabe, é de extrema complexibilidade, tanto que a gente passa muitos anos estudando e a gente ainda não aprende tudo, né? Então, a gente cabe aos profissionais da área estarem sempre em constante renovação, sempre estudando e sempre buscando melhorar a qualidade de ensino e uma inovação educacional. E a cidade de Jundiaí, ela foi pioneira em criar, uma vez que ela criou o programa Escola Inovadora e construiu a MEB Calendário de Freitas. A cidade de Jundiaí apresenta um dos melhores índices de alfabetização e escolarização do estado de São Paulo, porque eles têm diversos programas que incentivam a alfabetização e métodos alternativos para atrair o público para a escola. Então, o objetivo da pesquisa é encontrar e analisar as implicações ocasionadas pelo ensino alternativo, que é aquele pautado na triade, organização do ambiente, educação de qualidade e formação de educadores. E toda a pesquisa, né, ela é baseada na pedagogia da escuta e da Reggio Emilia, nos anos iniciais do ensino fundamental 1, porque são as metodologias usadas pelo programa Escola Inovadora. Então, a metodologia que eu venho usando para a pesquisa é a análise bibliográfica e documental, a partir dos textos disponibilizados pela orientadora e diversos documentos fornecidos pela prefeitura sobre o projeto, sobre a construção da escola. Aí, também, os próximos passos, né, envolvem uma pesquisa de campo fundamentada em fundamentos antropológicos e entrevistas. Então, realmente ir a campo, ver como funciona na prática. E depois, nos últimos momentos, última etapa, uma análise qualitativa de todos os dados obtidos, desde a análise bibliográfica até da pesquisa de campo. Aqui eu trago para vocês a EMEB. Vale destacar, que eu não sei se vocês sabem, mas EMEB quer dizer que é uma escola bilíngue em língua de sinais. É uma escola que abrange os surdos, né? Então, além de ter toda a inovação, é uma escola super inclusiva. Então, aqui eu trago a visão panorâmica. A escola foi construída em 2021 e ela foi inteira planejada pelos alunos, pela comunidade escolar. Então, os alunos participaram ativamente, o que eles queriam na escola, o que eles achavam essencial numa escola, os pais, os professores, os diretores. Então, a escola foi construída inteiramente do zero, a partir da opinião das crianças. Tanto que aqui, ó, eu trago uma imagem do jardim. Se vocês observarem, dá para ver que as janelas são todas baixas, porque as crianças conseguem ver. Tem um jardim para brincadeira, tem a horta, é um ambiente bem colorido, é um espaço amplo para estimular a brincadeira.
Então, toda a escola foi planejada com enfoque na criança. E aqui, um dos elementos mais importantes da escola é o ateliê, que foi pautado na abordagem de Reggio Emília, e é o espaço de expressão das linguagens infantis. Aqui a gente tem ferramentas, tem elementos para pintura, música. Então, é um ambiente que as crianças exigiram sem nem saber o que é a abordagem Reggio Emília. Então, só comprova a importância de um ambiente para a expressão das linguagens. Aí eu trago aqui o programa Escola Inovadora, porque a EMEB ela foi construída, pautada no programa. Foi com base nos objetivos e nas orientação do programa Escola Inovadora que foi possível a construção da escola. Então, o programa ele tem origem em 2017 e ele entrou no programa educacional da cidade em 2018, pela gestão do Luiz Fernando Machado, que foi o prefeito. O objetivo é o aperfeiçoamento da qualidade do ensino e promoção do aumento da aprendizagem das crianças através da união de esforços entre todos os setores presentes da escola. O programa Escola Inovadora, ele fundamenta muito unir todos os setores da escola, não só a educação direta, por assim dizer, mas também a cantina, a limpeza, todos voltados para o mesmo objetivo e todos com direitos iguais, opiniões iguais que têm o mesmo valor. Toda a fundamentação teórica do programa foi feita na pedagogia da escuta e na abordagem Reggio Emília. Aí o programa Escola Inovadora, ele é pautado na triade ambiente escolar, qualidade da educação e formação de educadores. O ambiente escolar, ele fala que tem que ser totalmente planejado para a criança, não é para o adulto. Além disso, ele fala da qualidade da educação, que a educação tem que ser de qualidade, tem que aprimorar os níveis de alfabetização. É um objetivo, né, mundial, todo mundo quer aumentar a qualidade e superar as carências de gestão educacional, porque eles viram que era o maior problema na cidade. E daí eles falaram que isso não seria possível sem formar os educadores. Então eles criaram diversos grupos de estudos e pesquisas para que os professores da rede pública pudessem se aperfeiçoar e ainda se aperfeiçoar na pedagogia da escuta, na abordagem Reggio Emília, que geralmente não é o comum, que o comum era a pedagogia tradicional. Então, eles pautaram toda uma formação educacional voltada para abordagem inovadora. Então, aqui o meu projeto ainda está em andamento. Então, eu estou realizando leitura para fundamentação teórica e o aprofundamento metodológico. E estou elaborando um projeto para submissão ao comitê de ética, porque para realizar a pesquisa de campo e entrevista direta, tem que passar pelo comitê de ética. Então, agradeço a atenção de todo mundo, se alguém tiver alguma dúvida. Parabéns, Heloísa. Muito bom. Agora eu vou estar apresentando a minha pesquisa. Deixa eu só colocar aqui. Tá certinho. Bom, o tema da minha pesquisa é a erotização precoce de meninas nas redes sociais. Minha orientadora é a Andressa de Marques Castro Leão e a minha tutora é a querida Lucy Regina Musetti. Bom, aqui nessa apresentação eu vou dar uma breve introdução, apresentar alguns dados que eu já coletei, vou falar também um pouco sobre como está o andamento da minha pesquisa e a metodologia que eu estou usando para fazê-la. Bom, eu começo então com uma citação da Breyer e a Quezada, que é: todos os discursos e representações nas quais as crianças têm acesso através das propagandas são ressignificados por elas, formando assim novas, instáveis e múltiplas identidades infantis. Bom, estamos vivendo um período em que as crianças estão cada vez mais tendo acesso à internet e às redes sociais.
Então, está cada vez mais normalizado as crianças criarem contas nas redes sociais, e a erotização precoce é uma das consequências que esse uso desenfreado pode causar. A erotização precoce é um tema que ele vem sendo discutido desde a década de 80, porque na década de 80 foi observado que nos programas infantis, as apresentadoras desses programas, elas usavam e se apropriavam muito de jeitos e personalidades e roupas que brincavam com o erótico e o infantil ao mesmo tempo. E foi visto que as crianças, principalmente meninas, começaram a sofrer essa influência desde a década de 80. Então, o tema da erotização precoce é um tema que já vem sendo discutido, porém, com as TICs, né, as tecnologias de comunicação e de informação, isso se ampliou, né? Isso começou a acontecer mais e ser mostrado mais. Aqui eu coloquei alguns dados que eu coletei. Aqui mostra qual que é o público-alvo da maioria das propagandas que acontecem no Instagram, no TikTok e no Facebook. E no Instagram foi constatado que 58,7% da audiência de anúncios era feminina, enquanto 41,3% masculino. No TikTok é 63,4% feminino, 36,6% masculino, e no Facebook 53,6% feminino e 46,4% masculino. Isso significa que o público-alvo da maior parte das propagandas, dos anúncios que aparecem nas redes sociais, é o público feminino. Não é à toa que as meninas são as que mais sofrem com a erotização precoce. Também, algo que eu não coloquei nos slides, mas que eu acabei coletando, é que o tempo médio diário gasto usando a internet em todos os dispositivos pelos brasileiros é de 10 horas e 19 minutos. Então, a gente vê aí a urgência, né? Como as redes sociais estão presentes na vida das pessoas na sociedade contemporânea. Bom, a minha pesquisa se encontra em formulação aí de alguns materiais que ainda faltam eu analisar, eu pegar, que é analisar o conteúdo nas redes sociais voltado para o público infanto-juvenil, que já tenho analisado, identificar os indícios da erotização precoce existentes nas plataformas Instagram, Facebook e TikTok, elencar materiais de pesquisa disponíveis na internet sobre esse tema e, a partir dos achados, apresentar sugestões de prevenção no intento de contribuir para erradicar o fenômeno da erotização precoce. Então, um dos meus maiores objetivos com essa pesquisa é conseguir formular aí formas de prevenção contra esse problema, essa problemática. Bom, a metodologia que eu tenho utilizado é a etnografia virtual, que é a submersão e engajamento do pesquisador com o próprio meio, logo a narrativa advém a posteriori dos fatos, o que proporciona descrições densas e profundas. Então, eu percebi que para estudar algum problema que acontece dentro do meio virtual, é necessário eu estar nesse meio virtual, entrar nesse meio virtual para conseguir entender todas as plataformas, né? Todas as problemáticas. É uma pesquisa de cunho quantitativo, porque eu vou trabalhar não só analisando os materiais já existentes a respeito do tema, mas também analisando os dados estatísticos e os dados mais recentes que têm aparecido. Então, é importante a gente analisar esse fenômeno, porque ele tem crescido cada vez mais nos meios virtuais, para que nós consigamos erradicá-lo. E agora eu trouxe também um exemplo, não só um exemplo, mas um caso real recente que aconteceu, que é o caso da Balenciaga. Para quem não sabe, a Balenciaga é uma marca de moda de luxo muito famosa no meio dos famosos, né?
é uma marca que ela trabalha com algo que a gente chama dentro da moda de antimoda. Então, o foco dela é fazer campanhas de moda luxuosos, fugindo do que seria moda, do que seria normal do mundo da moda. E a campanha mais recente deles, que causou grande polêmica, foi uma campanha que envolvia crianças no centro da imagem e ao lado dessas crianças, vários produtos eróticos relacionados ao sadomasoquismo. Então, esse foi um exemplo que eu trouxe, porque além da gestação precoce ser um problema urgente, muito presente, existe uma tentativa da mídia, existe uma tentativa de marcas de normalizar isso, né? O que é um grande problema. Felipe Ariès, quando ele escreveu sobre a história da infância, ele colocou que no século XVI as crianças não existia diferença entre criança e adulto. O que eu digo diferença é que, por exemplo, as roupas que as crianças usavam eram as mesmas que os adultos usavam. Não existiam diferenças nem nas brincadeiras. Inclusive, o que hoje, para nós, é colocado como violência, no século XVI era visto como normal, por exemplo, carícias sexuais nas crianças. Então, e aí, fazendo paralelo com esse problema de hoje, percebo que estamos vivendo um certo retrocesso. Porque, de novo, tem existido tentativas de normalizar coisas que não deveriam ser normalizadas, né? Essa nova ideia de infância que tem se apresentado. Uma outra coisa também que eu não coloquei nos slides é que estamos voltando para a época em que crianças usar roupas de adultos tem sido colocado como moda, como algo normal. Então, é necessário a gente olhar para isso e ver qual tem sido a finalidade disso, né? Qual o objetivo de uma marca de luxo, por exemplo, fazer uma campanha colocando crianças com vários adereços ao lado delas, adereços eróticos, né? Qual que é a finalidade disso? É importante frisar também que a própria marca retirou essa campanha do seu site, das suas redes sociais, e publicou um pedido de desculpa, falando que todas as pessoas envolvidas nessa campanha foram demitidas, e com pedido de desculpas. Mas é necessário que nós nos atentarmos a isso para não deixar passar em branco essas questões. E aqui está as minhas referências. Muito obrigada. E agora eu chamo a petiana Carol Correia Barbosa. Eu só vou apresentar. Eu sou a Carol, aí eu sou a petiana 2021, sou ingressante, e eu ainda não decidi o meu tema, mas a minha proposta de pesquisa, ou pelo menos o que eu sinto interesse, é a aquisição da linguagem em crianças neurodivergentes na pedagogia Waldorf. E aí eu conversei com a professora Del Ré, que é uma professora de aquisição da linguagem na matéria de letras, mas a gente não se aprofundou muito. E aí, como que eu pretendo talvez fazer essa pesquisa? Através de uma entrevista com uma professora que eu faço estágio, e é uma escola que tem uma inspiração na pedagogia Waldorf, a observação na própria escola com um aluno especial, e também ler textos e artigos sobre esse assunto, tanto de aquisição da linguagem, quanto também sobre a pedagogia Waldorf. E também sobre as crianças neurodivergentes. E aí, por que eu decidi estudar esse tema? Eu acho que faz parte do meu cotidiano, né? Agora, estar em contato com essa pedagogia. Eu acho também interessante o trabalho de educação infantil, mas também, como eu disse, talvez eu mude de tema, porque talvez esse tema é muito complexo, né? Porque eu estou começando meio que agora.
E é basicamente isso. Parabéns, Carol. Muito Obrigada. bom. Agora eu chamo a petiana Luísa Gomes Brandão. Bom dia, pessoal. Vou apresentar aqui. Carol, seu microfone. Desculpa. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Ai, eu coloquei pesquisa coletiva, mas eu errei, gente. A pesquisa é individual. Minha orientadora, por enquanto, é a Lucy. O tema, eu escolhi perspectiva de ensino inclusivo, desafio de ensino inclusivo nos dias de hoje. Eu estou no segundo ano do curso de pedagogia e é meu primeiro ano no PET. De onde veio esse tema? Foi a partir do momento que eu tive aula de educação especial, que eu me identifiquei muito, e eu queria também fazer por conta que eu quero incluir as pessoas que têm deficiência, tanto na escola como nos locais de trabalho, que as pessoas elas excluem muito essas pessoas, e essas pessoas não precisam ser excluídas. Elas têm que incluir, porque a educação são para todos. E é isso, pessoal. Parabéns, Lu. Agora eu chamo a petiana Maísa Pereira dos Santos. Só um minutinho, gente, que eu vou apresentar. Bom, gente, bom dia. Eu sou a Maísa e eu estou fazendo uma pesquisa sobre a influência dos recursos tecnológicos na aquisição do capital cultural. A minha orientadora é a Lucy e a minha co-orientadora é a Andresa. Então, a escolha do tema, ela veio durante a pandemia do Covid-19, porque eu vi a quantidade de demandas que foram precisas, né, tanto nas aulas quanto em outros âmbitos da vida no meio da pandemia. Então, como que esses recursos tecnológicos foram necessários para que a gente pudesse continuar fazendo as nossas coisas na rotina, no cotidiano. E o acesso frequente das crianças, em específico, na minha pesquisa, fez com que eu me questionasse muito sobre quais eram as mudanças, quais seriam as diferenças no desenvolvimento delas, no comportamento delas, e como seria diferente das que têm e as que não têm acesso a essas plataformas, como o YouTube, o TikTok, entre outras plataformas. O objetivo da minha pesquisa... Ixi, eu vou tentar... Eu não sei, eu tô falando bem pertinho. Para mim tá normal o microfone. Menos mal, obrigada.
O objetivo da minha pesquisa seria estudar a influência desses recursos tecnológicos para poder entender um pouco mais sobre como eles influenciam no desenvolvimento do capital cultural das crianças. Então, identificando quais as plataformas que eles mais usam, descobrindo quais são as possíveis alterações no comportamento deles e como que elas alteram ou não, positiva ou negativamente, no desenvolvimento individual das crianças. A minha metodologia, ela se baseia no estudo de análise de artigos e entrevistas que vão ser realizadas com criancinhas pequenas, através de questionamentos sobre as plataformas digitais, a funcionalidade, tempo de uso, se os pais monitoram ou se, como na pesquisa da Joyce, por exemplo, as crianças acabam ficando muito mais tempo na internet, sem monitoramento, enfim. E poder analisar, então, os pontos positivos, negativos, com base no conceito de capital cultural, que foi aprendido nos estudos das obras de Pierre Bourdieu. Meu referencial teórico, então, seria o Pierre Bourdieu. Ele vai trazer a ideia de que a sociedade ela é influenciada por valores e crenças e que todos os nossos saberes, os conhecimentos, eles são denominados como capital cultural. Então, uma cultura acumulada, um conhecimento acumulado. E que esse conhecimento acumulado ele pode estabelecer relações de dominação e apropriação. O capital cultural, para ele, pode ser obtido de 3 diferentes formas. Então, incorporado, com a interiorização e o investimento de tempo. Então, ele pode ser biológico, hereditário, enfim. Ele pode ser objetivado, então, com apropriação material e simbólico. Então, quando se consome arte, economia, ou institucionalizado, então envolvendo títulos escolares, acadêmicos, certificados, etc. E, atualmente, a gente anda realizando pesquisas para o desenvolvimento aprofundado da pesquisa e o início da estruturação das entrevistas para serem aplicadas com as crianças no início do ano que vem. É isso, obrigada. Muito obrigada, Maís. Bom, gente, essa foi a última apresentação. Gostaria de saber se alguém aqui tem alguma dúvida, algum questionamento sobre algum dos temas. Pode levantar a mão se quiser, ou pode falar no chat. Bom, acho que não temos nenhuma pergunta. Então, eu quero agradecer a presença de todos. O link de avaliação e presença está no chat. Peço para que vocês respondam, para que vocês recebam o certificado depois. Agradeço a todos por terem assistido. Agradeço a todos os petianos e petianas que apresentaram. E é isso, gente. Muito obrigada. Sim, Lu, só para os convidados. Luci, você pode já estar parando a gravação.